Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Esse vídeo aqui, o Ramsés me pediu muito pra mim fazer esse vídeo. Ele pediu umas 3 vezes só, tá? Mas aí eu resolvi gravar um vídeo comentando sobre o que aconteceu semana passada com o Blusão e dar uma ideia aqui pra vocês, falar sobre a minha visão desse caso todo, né? Lembrando que, embora eu tenha vários estudos na área e eu já trabalhei por muito tempo na área e outras coisas mais, vocês não devem nunca levar a opinião de um influencer ou de alguém da internet como sendo verdade absoluta ou utilizando isso como um laudo para alguma coisa séria. Vocês nunca devem fazer esse tipo de coisa. Vídeos aqui são por curiosidade e mais também para simplesmente conversar sobre opiniões divergentes, ok? Então, vamos lá. Se eu gostei é muito importante, não esqueça de se inscrever no canal também. Eu sou o Dark, psicólogo e professor há mais de 7 anos e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre esse caso aí, que foi o Blusão e essa garota chamada Dani, né? Eu acho que é Daniela, só Dani o nome dela. E, bom, enfim, o Ramsés ele fez vários vídeos de exposed, né, em sequência. Ele fez 2 vídeos, um mostrando o lado do Blusão e outro mostrando o lado dela. O Serginho Faú fez um vídeo também comentando esse tema especificamente. Os vídeos deles estão muito bons, eu vou deixar os vídeos aqui na descrição para caso você queira entender um pouco mais, porque eu não vou colocar nenhum footage dos vídeos aqui. Mas basicamente o Blusão, ele é o youtuber aqui que é conhecido por fazer coisas ruins para ganhar visibilidade na internet. Então muitas das coisas que acontecem com o Blusão, eu não acredito que elas sejam realidades, tá? Por exemplo, o Blusão foi preso dentro de casa, roubaram o cachorro dele, sei lá, botaram fogo. Então, eu não acredito que seja 100% verdade essas coisas que acontecem com o Blusão. Porque eu acredito que ele surfe no hype, só que o Blusão, ao contrário de youtubers que tentam produzir algo mais legal para receber visibilidade, o Blusão ele sempre arruma uma treta diferente para ficar visível e ele fica em alta sempre por causa dessas tretas. E parece que é estranho, porque enquanto tem youtuber que 90% da fanbase assiste porque gosta dele, no caso do Blusão, 90% da fanbase assiste porque odeia o Blusão ou porque gosta de ver o Blusão se ferrando de alguma maneira, que nem se fosse um jackass insano. Inclusive, o Blusão tem muito disso do jackass, né? Bom, enfim. Então, agora o Blusão ele virou ator, né? Agora não, já vai fazer alguns anos que ele virou ator. Ele criou um podcast. Nesse podcast é tipo treta, falado, um monte de gente se xingando, falando um monte de porcaria. E o Matheus Huang, que também é outra pessoa que é conhecida aqui na internet por surfar nesses hypes, de ficar fazendo um monte de coisa, de fazer um monte de porcaria, de tomar vários exposeds por vários motivos, seja porque ele tocou uma música errada, que ele não estava tocando, ou porque ele escreveu aqui com canetinha na testa, eu sou otaku e outras coisas mais. Ele resolveu entrar nessa vibe do Blusão e criar algumas coisas ali com o Blusão, né? Mas é aquilo, né? Tipo, quando o Matheus Huang entrou junto com o Blusão, eu já pensei, esses dois vão arrumar alguma treta gigante, provavelmente porque eles sabem que isso dá visualização, eles sabem que isso vai dar hype pros dois, especificamente, e de fato isso deu. Só que isso acabou envolvendo a vida de outra pessoa também, que é uma garota, que também era garota de programa, né, que trabalhou algumas vezes com o Blusão, inclusive, que estava morando com o Blusão há algum tempo lá em São Paulo. E essa garota, muita gente falava que ela era incapaz e outras coisas mais. Ficavam falando que ela ia dar um expose no Blusão em algum momento, mas ela ficava de boas por enquanto, né? Ela recebeu vários assédios das comunidades que assistem o Blusão, porque é aquilo. A galera assiste o Blusão porque gosta de xingar ele. E aí as pessoas veem as pessoas que estão ao redor do Blusão e vão xingar também essas pessoas. E provavelmente devem ter xingado muito a Dani, que não tancou esse hate. E aí aconteceu agora, né? Dela sair de perto do Blusão e dela pegar e falar que ele abusou dela e um monte de coisa assim, e na delegacia, outras coisas mais, que já é o que muitas pessoas estavam falando para ela fazer há muito tempo, mesmo não conhecendo a dinâmica desse casal. E aí a gente tá nesse ponto. Então, quem tá certo, quem tá errado, e principalmente a Dani, ela é incapaz? Bom, vamos lá. Falando sobre essa questão de incapaz. O que é incapaz e por que é incapaz? A gente tem que analisar muito a fundo essa parte especificamente. Eu não conheço a Dani, eu não sei nada sobre a história dela, eu não vi nada sobre ela e eu gostaria de saber por que, que ela é considerada incapaz ou por que, que ela se diz incapaz. Porque eu vi as pessoas falando isso, eu vi as pessoas compartilhando isso, mas eu realmente não faço ideia do que é. Aí o Ramsés me mandou um laudo que eu nem sei em que vídeo tá, mas esse laudo deve ter sido postado ou no canal dela ou no canal do Blusão. Alguns dos dois postaram esse laudo e o Ramsés me mostrou. Era um vídeo do YouTube, era uma print de um vídeo público do YouTube e esse laudo tava lá. Não deveria estar sendo disponibilizado esse laudo na internet, né? Mas estava escrito lá que ela estava incapaz de continuar trabalhando porque ela tinha crise de ansiedade e outras coisas mais. Só que aquilo era um atestado médico, um atestado de provavelmente fique aí um mês de casa ou algum tempo de casa sem trabalhar porque você não está bem, você tem problemas de ansiedade, de depressão, de outras coisas mais, entendeu? De bipolaridade, não sei qual é o esquema. Então pode ser que tenha várias outras coisas ali no meio, mas que eu saiba,
É muito difícil aqui no Brasil você conseguir um laudo de ser incapaz para você receber pensão do governo, né? Porque ser incapaz é justamente isso pro governo, né? Se você é considerado incapaz, você recebe uma aposentadoria. Por exemplo, eu aqui, eu tenho um problema de hernia de disco. O problema de hernia de disco ele não me deixa incapaz, mas ele faz com que eu tenha muita dificuldade para fazer certas ações. Por exemplo, eu sinto muita dor nas costas, então eu não consigo ficar sentado por muito tempo no computador e eu não consigo andar por muito tempo também. Muitas pessoas ganham aposentadoria por incapacidade por causa da hernia de disco, entendeu? No meu caso, eu acho que eu não conseguiria, porque no meu caso não é tão sério ao ponto de eu não conseguir me movimentar, de me locomover. Mas tem casos de hernia de disco que sim, a pessoa não consegue se locomover ou sente tanta dor que no final das contas ela acaba recebendo a aposentadoria do governo por causa disso, entendeu? Então ser incapaz é isso. No caso da Dani, né, se ela fosse considerada incapaz, então ela receberia uma aposentadoria do governo, uma pensão, e aí ela não precisaria se preocupar. Isso pensando, obviamente, do lado do INSS, mas pode ser que seja outras coisas que sejam envolvidas aqui nesse caso especificamente, que simplesmente a gente não tá vendo, porque como eu disse, tem poucas informações, tá faltando muita informação pra gente dar um parecer ou falar alguma coisa séria, né? Então nesse caso especificamente, a gente tem que ver, né, o que tá acontecendo. Será que ela ficou com... Porque se ela pega e mostra um laudo onde ela tava tendo surto, será que ela não teve algum surto com o blusão e ela resolveu aceitar essas outras pessoas, a influência dessas outras pessoas que querem que ela entre num processo contra o blusão em cima disso? Porque como eu disse, isso é algo que está sendo dito há muito tempo pela comunidade, sabe? Porque entre os dois ali, da relação dos dois de dentro, ela sempre rebateu essas críticas falando que estava de boas. Inclusive, eu acho que o blusão, ele vai ter grandes armas, entre aspas, né? Porque se for para um processo judicial, ele vai ter muita coisa para utilizar contra ela por causa desses vídeos gravados dela, onde ela falava que estava tudo bem. Mas aí, voltando para aquela questão, né? Tipo, o que tá acontecendo? Sinceramente, ó, eu vou dizer de coração, eu acredito que tudo isso não passe de um hype de alguma coisa, sabe? Ou que o Matheus planejou, ou que o Blusão planejou. Porque os dois, eles vivem disso a vida inteira. O Blusão, ele tava pagando a Dani, por exemplo, pra fazer coisas com ele. Então, no final das contas, a gente pensa que os dois estavam juntos ali porque se gostavam por alguma coisa. Não. O Blusão estava pagando ela pra fazer aquelas coisas com ele, pra ficar perto dele. E ele tem os comprovantes de que ele fez esses pagamentos mesmo pra ela. E não foi pouco dinheiro, não, foi bastante dinheiro. Mas aí a grande questão, tipo assim, então, vindo do Blusão, que a gente já conhece o histórico dele, e vindo do Matheus, que a gente já conhece o histórico dele, a gente não pode acreditar em 100%. Não sei, eu não vou dizer pra vocês que a Dani ela é uma atriz, mas pode ser que a Dani ela seja simplesmente uma pessoa normal, comum, que acabou caindo nessa treta toda e sendo usada pelos dois o tempo todo. Então, independente de você pegar e achar que a Dani tá fazendo isso porque ela quer ferrar com o blusão ou não, ela foi usada tanto no começo quanto no final da história, entendeu? Porque ela foi usada pelo blusão ali nas propagandas, nas coisas que ele fez, né, que ele pagou pra ela fazer, nos vídeos que eles fizeram, e depois, né, todo esse hype que foi criado em cima dela, em cima desse negócio de incapacidade, outras coisas mais, e outras coisas que o próprio Matheus fez e colocou na cara dela, de ela fazer essa denúncia ou não, dependendo do ponto de vista, entendeu? Então fica bem difícil da gente pegar e olhar o histórico desses dois atores da internet e dizer que esse negócio vai pra frente, entendeu? E outra coisa, como eu disse, ela é uma pessoa real, ela é uma vida real, e ela está sendo assediada, ela está sendo afetada por esse tipo de coisa. E ela é uma pessoa que, pelo lado que ela passou, passa por fragilidades mentais muito grandes. Então, nesse caso especificamente, talvez ela não devesse estar perto dessas pessoas em primeiro lugar, e ela devesse receber um pouco mais de apoio, talvez da comunidade que está seguindo, para entender que isso não é uma brincadeira, mas que isso é uma vida que está sofrendo ali, que está passando por uma situação ruim. Seja por estar sendo um ator, sendo uma atriz paga ou não, dependendo da situação. Porque na hipótese dela estar sendo paga, ela está recebendo assédio. Na hipótese dela não estar sendo paga, então ela está sendo manipulada. Na hipótese dela não estar sendo manipulada, ela passou por situações de abuso muito ruins com o blusão especificamente. Então, não existe situação onde ela sai positiva dessa, entendeu? E é muito triste esse tipo de coisa, porque como eu disse, né, esses dois atores da internet, eles são conhecidos por fazer isso, eles são pessoas que não se importam muito com as pessoas que estão ao redor e acabam afetando a vida dessas pessoas especificamente. E aí eu me pergunto, por que que a gente pega e dá tanta visibilidade e tanto valor para pessoas que fazem esse tipo de coisa? A resposta é, eu não sei dizer.
mas a gente hipervaloriza pessoas tóxicas na internet. E eu não tô falando desses dois especificamente, mas de outras pessoas que vão sendo, por exemplo, a Karen lá que acabou tomando expose lá por ter falado algumas coisas ruins no podcast lá sobre pessoa que é agricultor, sabe? Então a gente dá muita visibilidade pra gente ruim, a gente dá muita vantagem pra gente ruim. E eu acho assim, tipo, quando a pessoa é psicopata, sociopata, ela sabe quais são os caminhos para receber atenção. Então ela vai caminhar em torno disso, independente do que está acontecendo ao redor dela, independente das pessoas que ela está ferindo, independente das duas coisas que estão acontecendo. Então essas pessoas elas tendem a ficar em evidência com muito mais facilidade. Então eu imagino que grande parte dos nossos políticos e influencers também, eles são pessoas psicopatas, né, que não tem nenhum escrúpulo para conseguir aquela visualização, aquele voto, e elas vão fazer de tudo para conquistar isso e elas vão conquistar. E aí falta um pouco de senso crítico das comunidades de alimentar isso e também das pessoas que têm esse viés mais tóxico de que querem ver alguém se ferrar, de entender que elas estão vendo aquele cara se ferrar na câmera, mas por dentro o cara tá sorrindo com um monte de dinheiro que está sendo recebido por causa dessa visualização que a pessoa está dando. Então, no final das contas, eu realmente não posso opinar dessa situação, porque a gente não tem dados, informações e talvez a gente nunca tenha, porque como eu disse, pode ser que tenha seguido um desses três caminhos, ou é um negócio fabricado, ou é um negócio onde ela está sendo utilizada pelo Matheus, ou é um negócio onde ela realmente passou por todas essas coisas e agora ela está buscando justiça contra o blusão. Então são três situações muito desconfortáveis para ela viver, com certeza absoluta. E cara, espero que ela tenha melhoras na vida dela, que ela consiga sair disso tudo, né, e conseguir encontrar um caminho bom, né, e quem sabe, né, agora que ela tá meio que em vista da sociedade, ela não comece a receber mais doações, ou até mesmo ela comece a receber certo amor e apoio das pessoas, porque é o que ela precisa no momento, e quem sabe até mesmo ela não abra o canal no YouTube e vire o próximo trabalho dela, né, porque eu acho que, enfim, talvez seja uma questão de um pouco de preconceito que eu tenho de pessoas que trabalham nessas profissões relacionadas ao sexo e coisas do tipo. Mas eu sinto que não é uma profissão que alguém deveria ter, sabe? Eu imagino que tenha pessoas que gostem de fazer o que faz. Não sei se ela gosta de fazer o que faz ou se ela acabou caindo aí por obrigação, porque não tinha o que fazer. Eu já tive algumas pessoas que eu entrei em contato que faziam esse tipo de coisa. Mas, enfim, em geral, eu acho assim que existem outras opções e que eu espero que venham essas outras opções para que ela tenha mais estabilidade na vida dela, tanto financeira quanto mental, e que ela possa ser feliz sem ter que utilizar-se do corpo dessa maneira, né? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.